Opa, tudo bem? Thiago Feitosa aqui para falar com você a respeito do outfit do dólar. Bem, esse é um formato de vídeo novo aqui no nosso canal e a propósito, se você gostar desse formato, deixa aqui um gostei, porque se a gente tiver uma interação legal, a gente vai criar uma playlist para falar sobre economia, sobre indicadores econômicos, sobre, enfim, trazer para você que me vê uma visão um pouco diferenciada daquilo que a gente vai ver aí no G1, no Valor Econômico, sem nenhum demérito ao trabalho dos jornalistas, mas é trazer uma visão mais, digamos, mais puramente econômica sobre alguns fatores que influenciam o nosso dia a dia e tentar desmistificar alguns assuntos. E hoje eu vou falar sobre outfit, não, vou falar sobre dólar, tá? A gente vem aí no mês de maio que foi assustador para o mercado de câmbio. O dólar disparou aí mais do que 20% em um mês, e aí gera muita pergunta, né? O que isso impacta na minha vida, já que eu não recebo em dólar? Ou aquele trabalhador que recebe salário mínimo, ele está preocupado com isso? Ele deveria se preocupar com isso? Então a gente vai falar sobre isso, eu vou falar o que determina o preço do dólar e vamos lá. Depois me diz se você gostou desse vídeo, porque se você gostar a gente vai fazer mais vídeos nessa linha. Bom, primeira coisa que eu quero falar é sobre o conceito de paridade de moeda, tá? A gente vai agora explicar o que precifica o dólar. O preço de uma moeda ele está relacionado ao seu poder de compra relativo. Explico. O preço de uma moeda está relacionado ao poder de compra que essa moeda tem se eu comparo com outra. Então deixa eu dar um exemplo. A gente vai pegar uma commodity, que é um produto que tem o mesmo valor no mundo inteiro, tá? Porque é extraído lá do... Vou usar aqui o petróleo, tá? Que vem subindo bastante. Se eu consigo comprar um barril de petróleo com 50 dólares e eu consigo comprar o mesmo barril de petróleo com 100 reais, significa que eu preciso de 2 reais para 1 dólar. Então essa seria o conceito de paridade, o conceito de poder de compra relativo. Então, se eu consigo comprar um barril de petróleo com 50 dólares e consigo comprar o mesmo barril de petróleo, já incluindo os impostos, por 100 reais, o preço do dólar deveria ser, para cada dólar, eu preciso de 2 reais. Ponto. Ou seja, para cada um real eu tenho 50 centavos de dólar. Esse deveria ser o preço do dólar. E basicamente o preço sai dessa premissa, do poder de compra relativo que essas moedas têm. E aí, para a gente entender um pouco melhor sobre isso, a gente tem que voltar lá no conceito de política monetária e entender sobre inflação. Porque se eu disser para você que 100 reais compra um barril de petróleo hoje, se a gente entender que o nosso real ele passa por um processo de desvalorização ao longo do tempo, a gente vai entender que daqui a um ano a gente não compra o mesmo barril de petróleo com os mesmos 100 reais, certo? Então, para a gente precificar de uma maneira, entre aspas, correta o dólar, a gente tem que voltar um pouquinho na história, dia 1º de julho de 1994, que é quando o real foi lançado aqui no Brasil. E na época, a gente tinha, para cada 1 dólar, a gente tinha 1 real. Então, a gente tinha o nosso real comprando a mesma coisa que se comprava com 1 dólar. Acontece que de lá para cá, a gente sofreu bastante inflação. E, naturalmente, o real se desvalorizou sem comparar com o dólar. Só que o dólar norte-americano também sofreu inflação e, por consequência, também se desvalorizou. Só que é aqui que a porca entorta o rabo. Eu levantei alguns dados para a gente entender o quanto essas moedas se desvalorizaram, desde o lançamento do real até agora, e para a gente fazer uma comparação. Se lá atrás eu tinha 1 dólar, eu tinha 1 real, se as duas moedas se desvalorizaram na mesma proporção, hoje eu teria de ter 1 real e 1 dólar. Mas não foi isso que aconteceu. Então eu trouxe uma colinha aqui. Olha só, o IPCA, que é um indicador oficial de inflação aqui do Brasil, ele evoluiu do dia 1º de julho de 1994 até agora 481%. Isso significa que o que eu comprava lá atrás com 100 reais, hoje, para eu comprar a mesma coisa, eu preciso de 581,10, tá? Porque foi 481,10, ok? Então,
o real em si se desvalorizou 481%. E aí, quando eu vou buscar o CPI, que é o índice de inflação dos Estados Unidos, ele teve uma evolução de 68%. Então, o que eu comprava em 1º de julho de 1994 com 100 dólares, hoje eu preciso de 168 dólares para comprar. Percebe que o dólar se desvalorizou muito menos do que o real. Então é natural que o real se desvalorize frente ao dólar, porque o dólar é mais forte. Aí se eu pegar e fizer uma divisão simples da evolução do IPCA pela evolução do CPI, eu vou chegar ao denominador de 3,44. Se eu pegar 581, que é o que eu preciso hoje para comprar o que eu comprava de 100 reais, e dividir por 168,80, eu chego em 13,44. Em outras palavras, analisando o dólar exclusivamente pelo ponto de vista de inflação, o preço do dólar hoje deveria ser 3,44. Ponto. Então esse seria o preço correto, entre aspas. Analisando exclusivamente pela inflação. Então, o dólar está 3,50, tá caro? Não, não tá caro. O dólar está 3,80, 3,90, tá caro? Não. O problema é a desvalorização do real que teve ao longo do tempo. Só que o preço do dólar não para por aí. Existem outros fatores que vão influenciar e é sobre isso que a gente vai falar. E é por isso que o dólar não está 3,44. Tá? O dólar está 3,90, bateu 3,90 na última semana. É o seguinte, o mercado financeiro de um modo geral, ele vai alocar recursos em alguns países. Então, um fundo de investimento da Alemanha vai escolher onde ele vai colocar o dinheiro dele. Ou ele vai colocar nos Estados Unidos, que desvalorizou 68% em 20 e poucos anos, ou ele vai colocar num país emergente como o nosso, tá? Brasil, Argentina, entre outros países. Então, quais são os riscos envolvidos no processo de você emprestar dinheiro para um país qualquer? Risco número 1, a carga tributária desse país. Risco número 2, o índice de endividamento desse país. E risco número 3, a produtividade desse país. E o risco número 4, o valor de reservas cambiais que esse país tem. Então, vamos pelo primeiro ponto, pela carga tributária. Se um país está tomando dinheiro emprestado, como que esse país vai pagar essa dívida? Ora, o país não gera riqueza, o governo não gera riqueza. O que o governo traz é dinheiro dos contribuintes via impostos. Então, se a gente tem um país cuja carga tributária é muito alta, não há espaço para reforma para aumentar a carga tributária e, portanto, não há espaço para aumentar a arrecadação via impostos. Então, é o nosso caso, ou seja, o Brasil é um dos países que tem as maiores cargas tributárias do mundo. Então, não há espaço para cobrar mais imposto. O governo sempre dá um jeito, mas deveria não haver esse espaço. Então, aqui já apresenta um risco. Outro risco é a produtividade. Como que um governo poderia arrecadar mais recursos? O governo arrecadaria mais recursos se ele tivesse entre a sua sociedade uma sociedade mais produtiva, que pudesse fazer mais com menos, porque aí quanto mais você faz, mais você arrecada. Então, o governo nosso não ia aumentar a carga tributária, mas por aumentar a produtividade, aumentaria a arrecadação. Acontece que o nosso índice de produtividade também é muito baixo. O brasileiro, em média, produz 1/4 do que um americano produz. Então, quer dizer que um americano tem a capacidade de arrecadar 4 vezes mais do que um brasileiro. Então, se a gente conseguisse aumentar a nossa produtividade, a gente poderia aumentar a nossa eficiência e, consequentemente, a nossa riqueza. Então, a gente tem dois problemas aqui. Primeiro, a carga tributária alta. Segundo, o índice de produtividade. O terceiro é o déficit público, ou seja, o quanto que esse país está endividado em relação ao PIB, em relação à sua produção de riqueza. E quando a gente pega um país como o Japão é um país que historicamente é muito endividado, mas é um país que historicamente é muito produtivo. Portanto, o mercado encara o índice de endividamento do Japão razoável. O Brasil tem um índice de endividamento menor do que o Japão, mas, como eu disse há pouco, a nossa produtividade é baixa, o que implica em capacidade de pagamento. Então, esses 3 fatores primeiros que eu analisei são fatores que prejudicam a nossa relação com o resto do mundo.
carga tributária muito alta, índice de produtividade baixo e o índice de dívida em relação ao PIB muito alto. O quarto fator é o fator de reservas cambiais. O quanto que esse país, que esse governo tem para fazer frente a uma demanda por moeda estrangeira. E aí nesse ponto a gente tem um ponto a nosso favor, tá bom? Que a nossa reserva cambial tá alta. A gente tem aproximadamente aí 350 bilhões de dólares alocado em moeda forte. Então, se precisar, o governo pode fazer frente a uma eventual fuga de capital. Que, a propósito, do mês de maio até agora, o governo já entrou no mercado fazendo swap cambial em 39 bilhões de dólares. Então, isso pode comprometer as nossas reservas. Então, de 3 pontos negativos, a gente tem um único ponto positivo. E esse ponto positivo me faz acreditar que, embora o dólar esteja precificado de acordo com a valorização da moeda, e a gente tem esses 3 pontos negativos, o peso que a balança comercial tem nos ajuda a ter uma esperança de que o dólar não vai disparar muito. Tá? Deve subir ainda mais, mas não deve chegar aí no curto prazo a 5, 6 reais, eu acredito que não, por conta das nossas reservas. O Banco Central usar a reserva cambial é bom? Não, mas segura o preço. Porque quando o Banco Central ele sinaliza para o mercado o seguinte: olha, mercado, eu, Banco Central, tenho bala na agulha para segurar uma eventual demanda de dólar. Olha o que o Banco Central faz. Mercado financeiro, pode vir investir aqui no Brasil. Se você tiver lucro, ótimo, lindo, vai ficar todo mundo feliz. Só que se você tiver prejuízo por conta das reservas cambiais, por conta da desvalorização do real, porque a minha moeda é fraca, não tem problema. Eu, Banco Central, compro esse prejuízo desfazendo das minhas reservas. Faz sentido que isso gera um pouco de irresponsabilidade, isso gera um excesso de especulação com o nosso mercado e pode prejudicar as nossas reservas. Então, não é bom, mas é o remédio que a gente tem. É mais ou menos você tratar um paciente em estado terminal com veneno. Isso é você jogar de dólar no mercado, porque você gera um certo senso de irresponsabilidade entre os investidores, já que o prejuízo cai na conta do governo. Quando eu digo governo, leia-se contribuintes, ou ouça contribuintes. Então, 3 pontos, tá? Aliás, 2 pontos que eu falei até agora. Primeiro, sobre a relação de paridade entre moedas, e aí, com base nisso, a gente chegou à conclusão que o dólar cotado a 3,40, 3,50, 3,60, 3,70 não tá caro demais, tá bom? E os fatores externos, fatores mercadológicos que influenciam o preço. Então, o que vai influenciar o preço do dólar é a inflação dos países e fatores mercadológicos, que são esses que eu falei. Dívida do país, produtividade, eu falei de reservas cambiais e de déficit público. Eu tenho uma colinha aqui, essas 4 coisas. Beleza? Assim a gente entendeu sobre a precificação do dólar. Aí, a título de curiosidade, eu fui levantar a cotação histórica do dólar e fazer uma atualização monetária disso para a gente ser bastante justo. Sempre quando eu falo governo, eu não estou falando mal do presidente Michel Temer, da presidente Dilma, do presidente Lula. Estou dizendo governo. Ponto. Tudo bem? Estou dizendo isso para que fique claro que esse vídeo não tem um viés ideológico, mas um viés puramente econômico, tá? Eu fui buscar o histórico de cotação de dólar e entender um pouco mais sobre isso, porque a gente sempre ouve, olha, na época do presidente Lula era maravilhoso porque era assim e era assado, na época da Dilma era assim e assado, ou na época do Fernando Henrique, ou na época do Collor, enfim, a gente tem esse discurso idiota, porque a gente não consegue considerar as coisas com seu respectivo valor. Então, por exemplo, na época da Dilma, em 24 de setembro de 2015, o dólar bateu a máxima de 4,24. Essa é a maior cotação nominal do dólar, maior cotação nominal. Acontece que, se eu atualizar esse valor pelo IPCA de hoje, ou seja, de lá até aqui, essa cotação seria o equivalente hoje a 4,86. Então, é a maior cotação real do dólar até então. Lá atrás, quando o Lula ganhou a eleição, o mercado ficou um pouco alvoroçado, imaginando que ele ia fazer alguma loucura e não fez, né? Mas, enfim, era o que o mercado imaginava. O dólar bateu 3,90 em 2002, dia 24 de outubro de 2002. Bateu 3,90. Até então, até 2002, era o maior valor nominal.
Acontece que se eu atualizo esse valor pelo IPCA e quero comprar aquele dólar hoje, eu pagaria por uma notinha de dólar, pasmem, R$10,15. Então, fazendo a atualização monetária, a nossa cotação hoje, ela não é a cotação mais alta da nossa história, tá bom? A nossa cotação hoje está no preço que a desvalorização do real levou para isso. Então, o grande problema nosso não é o dólar a 3,50, 3,60, que esse é o preço, digamos, o preço justo, sem considerar fatores mercadológicos. E quando eu coloco fatores mercadológicos e começo a comparar a nossa dívida, começo a comparar nosso índice de produtividade, começo a comparar nossas reservas cambiais e começo a comparar a nossa carga tributária com outros países, a gente percebe que o dólar está barato, ou seja, ele tende a subir mais. E aí fica aí a dica para você que está pensando em viajar. Só que não é só isso, né? A preocupação com o dólar não é só, o dólar, quem vai viajar tem que se preocupar com o dólar. Acontece que muito do que a gente produz aqui, a nossa indústria de bens de capital, ela precisa importar. E quando ela importa, tá mais caro. E se tá mais caro, ela vai repassar isso para a indústria do varejo, do atacado e consequentemente para a indústria do varejo, ou seja, vai ficar mais caro para a gente e a inflação sobe. Outro ponto é que a gente é muito forte em exportar. E para o exportador, quando o dólar sobe, o preço do produto fica mais barato lá fora, comparado com o real. E ele aumenta sua competitividade e vai vender lá fora. E ele vai fornecer ao mercado externo em detrimento do mercado interno e, consequentemente, o preço aqui deve aumentar. Então, a alta do dólar não é um problema só de quem quer ir para Disney, não é um problema da classe elite que quer ir para Disney ver o Mickey. O problema é de todo mundo e principalmente dos mais pobres, porque isso causa inflação. E se eu falar para você que o cara que ganha 10 mil reais por mês, ele sofre com a inflação, é verdade, ele sofre. Só que a pessoa que ganha um salário mínimo sofre muito mais com uma inflação de 3, 4, 5%, porque faz uma grande diferença no seu orçamento. Então a gente não tem que ter discurso irresponsável e dizer que a alta do dólar é problema dos coxinhas. Não, a alta do dólar é problema de todos os brasileiros e principalmente dos mais pobres. Beleza? Me fala aí se você gostou desse vídeo. Deixa aqui um gostei, ficou bem grande. Porque a gente pode fazer mais análises bem mais amplas e completas sobre fatores de economia. Tudo bem? A gente se vê no próximo. Um abraço. Tchau, tchau.